Ok. Bem, na última aula nós paramos, né, tratando sobre a radiação, o efeito da radiação, na transmissão do calor. Então vamos, eh, fazer aqui uma breve só um minuto. Fazer aqui uma breve recapitulação dos principais, tópicos que eu consegui discutir com vocês, tá. Eh Eu parei nesse finalzinho aqui, tá, explicando, garrafa térmica com vocês, e iria explicar a moradia do esquimó e o efeito estufa, né. Então, só para ressaltar os principais aspectos, tá. Primeiro, a temperatura de um corpo é diretamente proporcional à quantidade de energia que ele irradia, né. Essas, ondas eletromagnéticas que, quando absorvidas, se transformam em energia térmica dentro dos materiais. E daí a gente estudou algumas propriedades importantes, né, sobre, esse tipo de radiação. Então, por exemplo, o que que ficou aqui, estabelecido? Superfícies brancas, ou metálicas e polidas têm alto poder de reflexão da radiação térmica, tá, e baixo grau de absorção, portanto. Então, toda vez que você está lidando com superfície branca ou metalizada, entenda que é um tipo de superfície que não vai absorver, bem radiação, poder de reflexão é alto. Já superfícies escuras, pretas, têm alto grau de absorção dessa radiação e, portanto, a temperatura desse tipo de superfície vai aumentar, já que o grau de reflexão é pequeno. E aí eu até resolvi uma questão do Enem com vocês, né, essa questão aqui, ela é do Enem, que perguntava, né, sobre o tempo de aquecimento e de resfriamento dessas 2 superfícies aí, uma garrafa branca e uma garrafa preta, tá. A garrafa branca demora para aquecer, justamente porque ela tem baixo grau de absorção. Já a garrafa preta aqueceu rápido, porque o grau de absorção dela é grande. Lembrando que todo corpo que é bom emissor, ele é bom, absorvedor também, está balizado dentro do equilíbrio térmico, tá. Então a gente fechou dentro desse raciocínio aqui, olha, um bom absorvedor, que é uma superfície escura, preta, ele reflete pouca radiação, e isso coloca como bom emissor, tá, justamente porque ele é um bom absorvedor. Você sempre vai vincular, só colocar o marcador aqui, você sempre vai, vincular essas 2 coisas, bom absorvedor com bom emissor. Bom refletor, ele absorve menos e é um mau emissor, tá. Beleza, então isso aqui foi só, recapitulação de tudo que eu falei. Falei do efeito estufa, vou retomá-lo hoje, tá, porque eu quero falar do efeito estufa na Terra. Eh, bem, vamos falar da moradia do esquimó, que na prática revisa, né, tudo que eu acabei, de comentar com vocês, de recapitular com vocês. Por que que essa moradia é tão interessante no que diz respeito a conforto térmico e outras coisas para o esquimó? Ó, primeira coisa, o esquimó, ele ele tem que sair para procurar alimento por uma condição climática da região que ele vive, né. Ele tem uma moradia fixa de madeira? Claro, claro que tem, tá. Essa moradia é temporária, principalmente ele a utiliza quando ele vai caçar alimentos, enfim. Agora,
Por que que ela consegue, produzir um bom conforto térmico para ele lá dentro? Primeiro, olha o formato. Esse formato côncavo produz esse efeito que você está vendo aqui, olha. A reflexão, ela acontece em grande escala lá dentro por causa da cor, né. A branca, a cor branca, a superfície branca, ela tem alto poder de reflexão, né. Então, o próprio calor irradiado pelo corpo dele já é suficiente para que lá dentro ele não sinta frio, tá. Veja que o tamanho é pequeno. Isso aqui é só um abrigo, tá, galera. Isso aqui entra, no conceito de ser um abrigo para ele. Tá. Ele pode, professor, ligar uma fonte térmica lá dentro, tipo uma fogueira, e vai dar certo? Vai. Olha, veja que até tem um duto de ventilação aqui. Ele pode ligar uma fogueira lá dentro sem problemas, tá. A fumaça vai sair. "Ah, mas a neve vai derreter". Não, tá. O que que a gente viu aqui, ó. Se nossa, hoje eu tô com a garganta, peço desculpa que eu tô com a garganta muito ruim hoje. A neve, ela é uma boa refletora de radiação, branco, tá. Ela absorve pouquíssima radiação. Olha, é bem fácil justificar isso, porque existem vários, eventos que é possível te mostrar que a neve, ela ela não derrete rapidamente. É por isso que ela se acumula nos altos das montanhas, né. Mesmo com incidência da radiação solar, ela não derrete com facilidade, tá. Então, pode ligar uma fonte térmica lá dentro, se uma questão, te perguntar: "Olha, eh, dentro do iglu, o esquimó não poderia acender uma fogueira, porque isso provocaria o derretimento da estrutura". Não, isso não vai acontecer, tá. E ainda assim, o mínimo derretimento que acontece provoca um efeito satisfatório, que é o seguinte: você está vendo que tem frestas, né? É, porque ele constrói isso aqui com neve compactada. E é por isso que tem que ser pequena, para ele construir rapidamente, né? Aqui está uma ideia de como ele constrói meio que nessa estrutura helicoidal aqui, tá? Mas o mínimo aquecimento que acontece, porque claro, né, não é 100% de reflexão, tem uma pequena parcela de absorção. Esse pequeno, essa pequena quantidade de energia que é absorvida, faz a neve derreter em pequena escala, só que ela derrete e congela novamente, porque ela encontra uma superfície mais fria logo abaixo, isso vai vedando naturalmente as frestas, tá. Então, ou seja, resumindo, né, toda questão que tentar conectar o iglu com algo que vai causar desconforto térmico, ou que, se acender alguma coisa lá dentro, uma fogueira, uma fonte térmica, vai dar problema porque vai derreter? Não, tá. Você vai usar essa estrutura de raciocínio aqui, ó. A neve é boa refletora, absorve menos, é mal emissora também, porque todo corpo que, se eu absorver menos, eu vou emitir menos, né, isso aqui está balizado dentro da lei do equilíbrio térmico, e o resfriamento, tanto o aquecimento quanto o resfriamento, são lentos, tá. Eu escrevi isso aqui, né, dentro do conceito do exercício, mas você pode pensar que esse tipo de corpo ou resfria ou aquece mais lentamente, já os corpos escuros, né, eles resfriam mais lento e desculpa, resfria mais rápido e aquece mais rápido, tá bom? Bem, efeito estufa na Terra. Eu expliquei para vocês, eh, o efeito estufa numa estufa de vidro, né. Falei assim: "Olha, eu quero retomar isso aqui, porque isso é importante". O vidro ele tem a seguinte propriedade, né, eles são transparentes ao infravermelho de alta frequência, mas opacos ao infravermelho de baixa frequência. Vamos lembrar o que é infravermelho de alta e baixa frequência? Tá? Porque isso vai ser importante.
A radiação, galera, o espectro de radiação não é uma coisa de uma onda só, tá? Você tem ali um espectro, ou seja, uma faixa de ondas eletromagnéticas que se diferenciam pelo comprimento de onda ou pela frequência, né. Então, dentro dessa faixa aqui, ó, vamos voltar lá no espectro. Dentro dessa faixa até grande que você está vendo aqui do infravermelho, você tem infravermelho de alta e baixa frequência, tá. A frequência vai aumentar para a direita, tá. Esse é o sentido em que a frequência aumenta. Tá bom. Então, eh, você tem essa diversidade de ondas ali dentro. Agora, quem é o corpo que vai emitir em alta frequência? Corpos de alta temperatura, tá? E os que vão emitir em e os que vão emitir em baixa frequência somos, por exemplo, nós, o nosso corpo, que está aí em média a 36 graus Celsius, emite em longo comprimento de onda, que seria um tipo de onda como esta aqui, ó, como esta aqui, tá? Então isso aqui seria, por exemplo, a de cima, fazendo alusão, tá, ao infravermelho que o Sol emite, por exemplo. Aqui, por exemplo, o infravermelho que o nosso corpo irradia, tá. Pois bem, como é que funciona o efeito estufa na Terra? A atmosfera terrestre, galera, tem aquela mesma propriedade que os vidros têm, a mesma, tá. Ela é transparente ao infravermelho de alta frequência, que é emitido pelo Sol, mas opaca ao infravermelho de baixa frequência. Eu vou até acrescentar aqui, ó, emitido pela Terra, tá? O que que significa isso? O que que significa isso? Ó, então tá aqui um desenho que eu mesmo construí, que está bem detalhado, hein? Então pensa bem, a radiação que vem do Sol, quase toda ela entra. Já tem uma pequena parcela que a camada de ozônio reflete, enfim. Mas uma grande quantidade dessa energia vai entrar. Infravermelho de alta frequência irradiado pelo Sol. A gente diz que a atmosfera é predominantemente transparente para essa radiação. Ótimo. Eu coloquei números aqui, galera, que apenas fazem alusão ao que está acontecendo, tá? Não é que entra exatamente 90%, tá? É só para fins de comparação, tá bom? Eh, em qual módulo? Eu olho para você aqui agora. Eu olho para você aqui agora, ô Letícia. Espera aí. Você usa o 6V ou o 4V? Você usa o 4, tá. Dá só um minutinho aqui então que eu vou olhar.
Letícia, então olha só, eu estou aqui com 4V. Esse é o módulo, esse assunto aí, ele está discutido no módulo, pelo menos com o que eu estou aqui, tá? Vou te falar a página, é módulo 2, módulo 2 da frente B, página 47, pelo menos o que eu tenho aqui, tá? Tá na página 47. Veja se você localiza aí. Aí lembrando que esse conteúdo foi fragmentado entre eu e o Netércio, né? Aí ele vai ficar com a ótica, por exemplo, e eu estou caminhando para encerrar a física térmica. Bem, então, a atmosfera ela é predominantemente, a garganta já está melhorando, galera, aos poucos ela vai chegando no lugar, né? Peço desculpa porque no início estava bem ruim. Enfim, então a atmosfera é predominantemente transparente para a radiação que vem do Sol, é alta frequência entra sem problemas. Aí o que acontece? A Terra absorve essa radiação, mas tudo que está absorvendo está irradiando também. A Terra está irradiando. Só que a temperatura média da Terra é muito menor que a temperatura média do Sol. O que isso significa na prática, né? Que a Terra vai irradiar, só que o infravermelho irradiado pela Terra é de baixa frequência. Olha, infravermelho de baixa frequência irradiado pela Terra, só que a atmosfera é predominantemente opaca para essa radiação. A maior parte não escapa. Ah, uma parte escapa, professor? Sim, uma parte escapa. Eu fiz alusão aqui a 20%, por exemplo, tá? 20%. Então, você tem, por exemplo, ó, uma parcela, grande parcela que entra, mas quase tudo fica retido. Tem uma parcela que escapa para o espaço. Tá. Qual que é o problema? O que tem ocasionado o problema vinculado ao efeito estufa, né? Os gases, a poluição que nós estamos lançando na atmosfera, tem aumentado o poder de reflexão dela para infravermelho de baixa frequência. Então, o que acontece? A parcela que ia para o espaço está ficando cada vez menor e a parcela que fica retida, consequentemente, ficando cada vez maior. É isso que tem causado um aquecimento médio gradativo do planeta. Então, se uma questão te perguntar assim, olha, o efeito estufa ele é um problema? Claro que não, tá? A vida na Terra só é possível por causa dele, inclusive, né? Sem ele, por exemplo, a temperatura média, a média da Terra, seria algo em torno aí de menos 18 graus. Não tem como, né? Como é que você ia desenvolver agricultura num planeta onde a temperatura é algo em torno de menos 18 graus, tá? Sem o efeito estufa, a vida não existiria aqui, tá? Estou citando só o exemplo da agricultura, né? Ótimo. Então, galera, o problema é que nós estamos intensificando esse efeito com os gases que são lançados na atmosfera. E eu sei que vocês sacam bastante desse assunto, porque recentemente eu vi, né, o professor Paulo, acho que foi ele mesmo, eu vi lá, por acaso, nas fotos do grupo, que ele estava explicando para vocês, né? Eu não sei se lá é detalhada essa questão do infravermelho de alta, baixa frequência, acredito que não, né? Dá um feedback aí se essa questão é detalhada lá ou não. Não, né? Então, eu só estou, né, mostrando a faceta física da coisa,
né? Por que que entra muita radiação, mas não escapa muita radiação? Isso tem a ver com a estrutura atômica dos materiais. Estrutura atômica e molecular da atmosfera, tá? Então, o segredinho é esse. Entra, é igual o caso da estufa de plantas, é a mesma ideia, tá? É a mesma ideia. Bem, aqui tem uma outra figura detalhando quem são os vilões, né? Quem são os vilões, tá? Que vão aumentar esse poder de reflexão. Então, essa figura faz alusão, ó, veículos, né? Atividade industrial, queimadas, derrubada de florestas, né? E aqui os vilões, ó, CFC, CO2, CH4, né? Então você tem a figurinha remete à mesma coisa, ó, radiação solar refletida pela Terra de volta para o espaço. Aquela radiação que tenta voltar para o espaço acaba sendo refletida. Alguém, deixa eu ver o comentário. O metano entraria aí? Sim, 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 tá? Então, ó, olhando para as cores aqui, tá? Olhando para as cores. Laranja, radiação solar absorvida pela superfície da Terra. A radiação solar que é absorvida. Vermelho, radiação infravermelha refletida pela superfície da Terra, né? E fica retida pelos gases, né? Bem, então o desenho aqui é mais alusivo mesmo. Isso aqui é mais um desenho de geografia do que de física, tá? As explicações aqui são pobres fisicamente, mas eu fiz questão só de para detalhar aqui, inclusive tem esse diagrama aqui, essa escala, né, para mostrar os principais vilões aí, né? E aqui um outro desenho também bacaninha para mostrar a mesma coisa. Veja, radiação que vem do Sol entra sem problema, tá? Entra sem problema. Veja aqui, ó, a parcela que vai para o espaço, né? Tem uma parcela que vai. Veja na proporção das setas, né? A parcela que vai para o espaço é pequena, mas é significativa para o controle térmico da temperatura do planeta, tá? E é o que eu escrevi aqui, ó. O problema é a intensificação desse efeito, né? A parcela da energia térmica que escapa para o espaço está ficando cada vez menor. Isto é, a atmosfera está ficando cada vez mais reflexiva para o infravermelho de baixa frequência. E aqui, olha, eu detalhei alguns dos principais vilões, né? Vapor de água também, né? Vapor de água também é, é um dos principais componentes que ajudam no poder de reflexão da atmosfera. Isso aqui, olha, acaba sendo um efeito requerido, né? O vapor de água ele é importante para ajudar no poder de reflexão. O dióxido de carbono e os gases em geral relacionados ao efeito estufa, como a Letícia disse, o metano, eh, o CFC, né, que é uma mistura aqui clorofluorcarbono, CO2, CH4, ok? Bem, Aline, exato. Então, funciona assim, exato. Esses gases, o que que eles fazem? Eles dão à atmosfera um alto poder de reflexão do infravermelho de alto comprimento de onda. Então é mais ou menos assim, ó, de novo. Vamos lá. A radiação que vem do Sol, vou fazer um desenho aqui, ó. Ela é de curto comprimento de onda. Esses gases não conseguem reter essa radiação, Aline. Os mesmos gases, tá? Eles não dão conta de reter esse infravermelho, que é o infravermelho de alta frequência. Esse passa. Só que quando a Terra absorve, a Terra emite em longo comprimento de onda. Esse infravermelho vinculado a corpos de menor temperatura, para esse infravermelho, esses raios são bloqueados, essa radiação ela é bloqueada pelos mesmos gases que deixam passar, tá? E isso tem a ver, como eu disse, Aline,
com ressonância de átomos e moléculas, tá? Ressonância. É como a matéria responde à radiação, tá? Então, o de alta frequência entra, os mesmos gases não dão conta de bloquear, mas a mesma radiação, a mesma não, né? Os mesmos gases não dão conta de bloquear a radiação que é emitida pela Terra, tá? E isso, na prática, se você for responder isso num exercício, provavelmente ele vai falar lá que esses gases eles têm aumentado o poder de reflexão da atmosfera. Ela está ficando cada vez mais reflexiva, né? E aí nesse desenho, nessa imagem aqui novamente, o que significa ficar cada vez mais reflexiva, né? Mais radiação ficando, menos radiação indo para o espaço, né? Ok? Então essa é a ideia. Beleza. Com isso nós terminamos essa parte aqui, tá? E aí, Letícia, pelo que você perguntou, eu segui a ordem um pouquinho diferente do que está no livro, tá? Logo depois dessa matéria que eu acabei aqui, vem uma que eu já dei, tá? Porque talvez você possa pensar assim, nossa, mas aí está atrasado demais. Não, a calorimetria eu já dei toda. A calorimetria já foi toda. Se você continuar aí no, no livro, agora eu já vou para o módulo 3, tá? Que é o último módulo desse capítulo, tá? Então a calorimetria toda eu já dei, eu só inverti mesmo a ordem aí, tá bom? Beleza. Então esse arquivo aqui foi. Eu achava que ela ficando mais reflexiva era uma coisa boa. Letícia. Mas assim, é, vamos lá. O seu pensamento ele tem uma pitada de ser razoável, só que tem um detalhe. Ela fica reflexiva só para o infravermelho de baixa frequência. Para o infravermelho que vem do Sol, não muda nada. Continua entrando a mesma quantidade, tá? Ela fica mais reflexiva para o infravermelho que é irradiado por corpos de baixa temperatura, como a Terra, por exemplo, tá? Bem, nossa, graças a Deus a garganta ficou boa de novo, hein? Boa assim, né? Tá meia boca ainda, mas estava terrível no início. Eh, Galera, agora a gente vai para um ponto muito, muito importante, que são o estudo dos gases, tá? Para quem está acompanhando aí no livro, eu vou para o módulo 3 agora. Então, eu já dei o módulo 1, módulo 2, indo para o módulo 3, o último módulo do volume 1 do 4V, tá? Agora eu vou abrir outro arquivo aqui, tá? Só um minutinho. Galera, não é uma parte muito difícil, tá? Dá para compreender e é uma parte muito importante. Se tem um assunto que eu apostaria cair esse ano, são as transformações gasosas, tá? Então vamos. Tá apresentando? Sim. Transformações gasosas. Galera, vamos lá. Na hora de você trabalhar, eu vou ser bem objetivo, a gente não vai ficar filosofando demais aqui. Com que tipo de gás você trabalha no ensino médio? Gás ideal. Você não vai trabalhar com gás real no ensino médio. Você trabalha com gás ideal. O gás ideal ele é um modelo para estudar
o comportamento dos gases. Ah, professor, é uma aproximação muito longe do real? Claro que não. A ciência não trabalha com modelos grosseiros, né? Ela trabalha com modelos razoáveis. Tá. O que que eu tenho que saber? Qual que é a principal característica de falar que um gás é ideal? A principal característica é, nesse tipo de gás, você supõe que não existe interação molecular. Por que que os caras fizeram isso? Galera, para você estudar um gás, os caras não sabiam nada de gás ainda. Para você começar o estudo de um gás, tendo que levar em conta a interação molécula a molécula, cara, isso é um trabalho descomunal. Você tem que entender o simples primeiro. Toda a teoria é formulada assim, tá? Gás ideal. Não existe interação molecular. Isso pode cair numa questão conteudista. E eu aposto esse ano. A minha aposta, não é que eu vou acertar, não, mas a minha aposta é que o Enem virá conteudista, tá? Então, eu vejo que esse tipo de pergunta poderia aparecer na prova, né? Falando, claro, de várias facetas do gás ideal e numa das alternativas falar lá, né? Principal característica é não existir interação molecular. Tá. Pensei em gás ideal. Qual que é a equação que eu vou pensar? PV igual a nRT. Essa equação vocês veem na química, certo? Vocês trabalham isso aqui lá? Sim ou não? Fala aí para mim. E aí? A gente já viu já. Já viu, né? Bacana. Então, o que que ela diz? Ela diz que o produto da pressão do gás pelo seu volume é igual ao número de mols multiplicado pela constante universal dos gases multiplicado pela temperatura. Vale para qualquer gás? Não, tá? Se uma questão te perguntar, ó, PV igual a nRT serve para descrever o comportamento de qualquer gás? Não, não, não. Ele tem que ser considerado como ideal. Tá bom. Mas a pergunta é, professor, tem como fazer um gás real se aproximar de ideal? Claro. Senão não seria um modelo razoável, né? E galera, isso já caiu em prova, hein? Quais são as duas modificações que você deve submeter um gás real para ele se aproximar bastante de ser um gás ideal e logo ter seu comportamento descrito por PV igual a nRT? Bem, altas temperaturas e baixas pressões. E um detalhe importante: alta temperatura e baixa pressão minimiza as interações moleculares, tá? Altas temperaturas e baixas pressões, elas minimizam as interações moleculares. Logo, se a principal característica, né, do gás ideal é não existir interação molecular, fica totalmente razoável pensar que se um gás estiver a uma alta temperatura e submetido a pressões bem pequenas, significa que eu vou poder aplicar isso aqui para ele, tá? PV igual a nRT. Bacana. Vamos conhecer um pouco mais sobre as chamadas variáveis de estado. O que que são elas? Pressão, volume e temperatura do gás. As três variáveis definem o estado termodinâmico do gás, tá? Por isso que o nome é transformações gasosas. Eu quero que um gás saia de um estado termodinâmico 1 e vá para um estado termodinâmico 2. Vamos ver essas variáveis. Tá, olha só. Primeira coisa. Vamos começar com o mais fácil, temperatura. Eu já começo cravando uma coisa, mas que você não pode esquecer em hipótese alguma. Na hora de falar de gás, esqueça a temperatura em Celsius. Esqueça, tá? A temperatura em Kelvin. PV igual a nRT, essa equação que você acabou de ver aqui, ó. PV igual a nRT é necessariamente com a temperatura em Kelvin. Como é que transforma? TK é TC mais 273. Ou seja, qualquer temperatura em Kelvin, basta você pegar a temperatura em Celsius e somar com 273. Bacana? Não pode esquecer isso aí. Qual que é a visão microscópica de temperatura? Bem, quando a temperatura muda, o que está mudando?
a energia cinética média. Galera, não esqueça isso, por favor, principalmente agora. A temperatura é uma medida da energia cinética média do gás. E o que é energia cinética média? É aquela energia vinculada ao grau de movimento molecular, tá? Então, repetindo, quanto mais quente, maior o grau de movimento molecular, maior a energia cinética média, tá bom? Volume, vamos para os dois mais fáceis. Volume. O que é o volume do gás, hein? Porque, olha, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque o gás vai mudar essas variáveis. E você tem que saber o que está acontecendo. Mudou a temperatura? É porque o grau de agitação molecular ficou maior. Mudou o volume, e aí? O que é mudar o volume do gás? O gás tem volume próprio? Não. O volume do gás é sempre o volume do recipiente, galera. Sempre o volume do recipiente, tá? E a pressão, hein? Aqui tem um ponto fantástico de você aprender. Pressão. O que você aprende lá na mecânica sobre pressão? Inclusive, dei aula disso esse ano para vocês. Pressão é força sobre área. Tá. Então, eu posso pensar a pressão do gás selecionando um fragmento do balão aqui e verificando qual a força média sobre essa área por unidade de área. Seria isso. Qual a força média nessa areazinha pequenininha aqui? Cara, mas a força média está vinculada às colisões promovidas pelo movimento molecular, galera. É por isso que, em geral, a pressão aumenta com a temperatura, né? Você tem uma pressão mais alta, por exemplo, você tem uma das maneiras de alterar a pressão é via temperatura, né? Se aumenta o grau de movimento molecular a volume constante, por exemplo, as moléculas vão colidir contra essa área com uma violência maior, logo a força média é maior. Então, tem como mudar a pressão mudando a temperatura? Tem. Mas tem como mudar a pressão também mudando o número de mols. Você concorda? Aqui eu tenho, deixa eu ver, 9 bolinhas, 9 moléculas. Se eu dobrasse para 18 na mesma área, o que ia acontecer com a força média? Ué, claro que a força seria maior. O número de colisões por unidade de área seria maior. Ah, então quer dizer que a pressão aumenta com o número de mols? Também. Também. Aumenta com a temperatura, aumenta com o número de mols e é inversamente proporcional com o volume, claro. Galera, se eu dobrar o volume desse balão, o número de moléculas por área cai pela metade. O balão vai ter uma área maior, né? O número de moléculas diminui por unidade de área, né? Logo, se eu aumento o volume, a pressão cai. Então, dá para falar que o volume muda com essas três coisinhas aí que você não vai esquecer mais, hein? Mudança de temperatura pode ocasionar mudança de pressão? Pode. A palavra é pode, não é que vai. Porque se eu mudar uma outra coisa junto, tipo, eu estou aumentando a temperatura, mas estou retirando moléculas. Ué, uma coisa compensa a outra, né? Então, pressão muda com temperatura? Pode mudar. Muda com o número de mols? Pode mudar. Muda com você mudando o volume? Também. Também. Tá? Então, não perca de vista essas noções microscópicas aqui. O volume do gás é o volume do recipiente. A temperatura faz aumentar a energia cinética média, a energia vinculada ao movimento molecular, e a pressão tem relação com o número de colisões, ou força média, por unidade de área. Posto isso, está na hora de falar das transformações. Então vamos lá. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Isso. Só conferir uma coisinha aqui, galera. Certinho.
Vamos lá. Falando, deixa eu botar para apresentar. Falando da primeira transformação, a isotérmica. O que é isso? É levar o gás de um estado 1 para um estado 2, mantendo sua temperatura constante. Mas como é que eu faço isso? É aqui que está a principal coisa que você tem que aprender. Galera, saber a matemática da transformação isotérmica é fácil. O difícil é você perceber em que contexto ela está acontecendo. E é o contexto que eu vou te explicar aqui agora. Então fica ligadaço aí. Olha, primeira coisa, para que eu consiga uma transformação isotérmica, eu tenho que ter um gás dentro de um cilindro e esse êmbolo aqui, ele tem que ser móvel. Ele não pode estar fixo. Ele tem que ter liberdade para movimentação. Tá. O movimento dele, como é que tem que ser? Muito, mas muito, mas muito lento. Não pode ser um movimento rápido, tá? E esse movimento ele tem que ser gerado por compressões ou descompressões. Galera, você não vai esquecer isso mais não? Não esqueça, tá? Sobre o êmbolo, o que eu tenho que saber? Ele é móvel, o movimento é lento, e esse movimento lento é feito através de compressões ou descompressões lentas. Tá bom? Tá bom. Agora eu vou te explicar por que compressões e descompressões lentas, tá, promovem a transformação isotérmica, né? Lembrando que eu quero levar o gás de um estado 1 para um estado 2, mantendo sua temperatura constante, tá? Então vamos lá. Como é que eu vou produzir essa tal compressão ou descompressão lenta? Olha uma estratégia aqui. Eu vou colocar dentro de um recipiente, uma vasilha, várias bolinhas, tá? Tá vendo aí que tem várias bolinhas bem pequenininhas lá dentro? Essas bolinhas elas podem ser colocadas ou retiradas. Se colocadas, elas promovem acréscimo de pressão sobre o êmbolo. Se retiradas, elas vão descomprimir. Agora, qual que é a vantagem de colocar bolinhas? Colocando uma a uma ou retirando uma por uma, eu consigo produzir compressões ou descompressões lentas, tá? Mas por que comprimir lentamente ou descomprimir lentamente faz a temperatura ficar constante? Acompanha aqui comigo. Vamos supor que o ambiente, galera, está a 26 graus, tá? E o gás está em equilíbrio térmico com ele. Então, o que eu quero? Eu quero que o gás sempre fique a 26. Se eu pegar um peso grandão e jogar em cima desse êmbolo, vai acontecer assim, ó. Ele bate no êmbolo, o êmbolo abaixa bruscamente, realiza trabalho sobre o gás e faz a temperatura subir de uma vez. Ah, mas a temperatura não pode subir, ela tem que se manter em 26. Não pode, tá? A variação de volume aí produziria trabalho, e você já aprendeu que trabalho é uma maneira de um gás trocar energia. Não pode ser um movimento brusco. Aí eu coloco uma bolinha só. Aí você vai pensar assim, professor, mas na prática, colocando uma bolinha só, não faria não produziria também o mesmo acréscimo de energia, porém em menor escala? A resposta é sim. Sim. Mas aí que está um detalhe. Vamos supor que eu coloquei uma bolinha e a temperatura que era 26 foi para 26,0001. Cara, isso é quase 26 ainda, né? Aí eu espero um certo tempo para entrar em equilíbrio térmico e essa pequena quantidade de calor vai para a vizinhança, né? Por quê? Se lá fora está 26 e o gás está a 26,001,
vai tentar entrar em equilíbrio térmico, uma pequena quantidade de calor vai para fora. Vai para fora. E quando esse calor for para fora, a temperatura vai voltar para 26. Ah, professor, então na prática é uma aproximação, né? É, na prática é. A transformação isotérmica, ela é uma aproximação de temperatura constante. Na prática, eu quero que a temperatura se afaste o mínimo possível daquela que eu quero, que aqui nesse caso são os 26. Então, se eu jogar o peso de uma vez, ela salta de 26 tipo para 34? Aí não vai. Mas ela ir pulando para 26,001, galera, isso é quase mesma temperatura. Aí eu jogo uma bolinha e espero o equilíbrio térmico, ela volta para 26. Aí eu boto mais uma, espero o equilíbrio térmico, boto mais uma e vou colocando, 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 até que vai chegar um momento que o êmbolo vai estar aqui e a temperatura do gás praticamente não saiu de 26. Esse é o segredo. Ah, professor, eu quero aumentar volume a temperatura constante. Então você vai retirando bolinhas. Retira uma por uma, não retira tudo de uma vez não. Senão o gás vai resfriar, porque ele vai realizar trabalho bruscamente, tá? Então, galera, repetindo, a transformação isotérmica ocorre quando, por exemplo, um êmbolo que está livre para mover comprime ou expande lentamente o gás. Por favor, não esqueça isso, tá? Um mergulhador. Agora eu vou falar de como isso cai em prova. Um mergulhador, você já deve ter ouvido falar que ele tem que, quando ele vai emergir, ele não pode ir de uma vez. Ele tem que ir subindo, ó, bem devagar. Para que o pulmão dele, o pulmão simboliza o gás dentro do cilindro, não passe por uma descompressão brusca, senão entra em colapso, tá? E aí, galera, esse movimento lento, você sabe que quanto menos profundidade, menos pressão. Essa transformação, ela é isotérmica lá no pulmão. Por quê? O mergulhador vai descomprimindo, né, ele vai passando por uma descompressão bem lenta, transformação isotérmica, tá. Bem, agora vamos ver a matemática dela, entendido o contexto em que ela acontece. Matemática. Tá, aqui tem uma dica de ouro, tá. Já vou começar dizendo assim, não tem nenhuma condição de você decorar todos os resultados que vão ser colocados aqui, não faz sentido você fazer isso, tá. Você vai ter que entender como é como é que que você chega na conclusão, tá? Não tem escapatória. Se você tentar decorar, você vai perder seu tempo, você vai perder a questão, mas eu vou te ensinar uma dica só para todas. Esse é o ponto chave, né? Uma dica só para todas. Então vem comigo. Galera, quando eu pensar em gás ideal, o que que eu penso? PV igual a nRT, né? Já te expliquei que se é gás ideal, é PV igual a nRT, tá? Ótimo. O que que você vai destacar nessa equação? Aquilo que não vai mudar. O número de mols não está mudando, não está escapando molécula para lugar nenhum aqui. R é uma constante, e como a temperatura não mudou, né? A temperatura entra na história também como não está mudando. Eu chamo tudo do que não está mudando de uma constante. Eu vou chamar essa constante de kT aqui. Ou seja, é uma constante que representa a transformação isotérmica, a temperatura constante, tá? E quando eu olho para isso aqui, eu já tenho que lembrar da aula de matemática. A aula de matemática, quando o professor explica a razão e proporção, ele fala assim, olha, se você multiplicar duas coisas e isso fornecer sempre o mesmo valor, tipo, A vezes B dá essa constante, mas a linha B' também dá? Então A e B são grandezas do quê? A e B, então, são grandezas o quê?
inversamente proporcionais. Isso. A gente está descobrindo aqui, com uma simples análise, que pressão e volume na transformação isotérmica são inversamente proporcionais. Então, cuidado para você não escrever que em qualquer contexto pressão e volume são inversamente proporcionais. Não, tá? Não. Só na transformação isotérmica. Que vai falar assim, por exemplo, ó, se o volume aumentar, a pressão reduz, e na mesma proporção, né? Isso está vinculado também com essa estrutura matemática aqui, né? Y igual a 1 sobre x, uma funçãozinha básica que você estuda lá na matemática, que tem gráfico hiperbólico, né? Isso já sugere, né, como é que vai ser o gráfico dessa transformação, tá? Resumindo, a gente pode escrever, então, como eu já havia feito, que o produto PV é uma constante, tá? E se o produto PV é uma constante, eu estou dizendo assim, ó, a pressão num dado estágio pelo volume nesse estágio dá a mesma coisa que a pressão de outro estágio multiplicado pelo volume desse outro estágio. Ora, então tá aqui, galera. P1V1 é igual a P2V2, ou igual a P3V3, ou igual a P4V4, ou seja, você relaciona dois estados. Mas não é o que a gente queria? A gente não está querendo falar das transformações, né? Bacana. Essa é a matemática da transformação isotérmica, tá? Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Vamos falar do gráfico dessa transformação. Olha lá. O gráfico é hiperbólico, tá? Em geral, você vai tratar dessa transformação no diagrama PV, pode ser tratado em outros diagramas também, tá? Ou pode ser o volume aqui também e pressão aqui embaixo. Não é muito comum não, mas pode, tá? E o gráfico é hiperbólico. Acompanha aqui, ó. Quando o volume é V, a pressão é 1. Quando o volume caiu pela metade, é porque a pressão ficou 2 vezes maior. E quando o volume cai pela quarta parte, galera, quanto é que vai ser a pressão da quarta parte aqui? Quando a pressão vale 4. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Lembrando, né, que você já sabe, olha aqui a alusão àquela relação matemática, lembrando que esse segundo pezinho aqui, ele não pode ter sido colocado de uma vezada só, né? Ele foi colocado lentamente, de alguma forma aí. O gráfico é hiperbólico e o que eu quero te ensinar aqui é o seguinte, que quanto mais longe do diagrama estiver a hipérbole, mais quente é o gás, maior é sua temperatura. Olha, as curvas aí fazem alusão a isso. Agora, por quê? Vamos aprender comigo? Galera, quando você quiser comparar 3 ou 2 curvas num mesmo diagrama, não abra mão de fazer isso aqui, ó. Traça uma linha vertical. Porque você tem que fazer alguma coisa ficar constante, senão você não compara, galera. Então, eu vou comparar assim, ó. Eu vou comparar a diferença de temperatura quando o volume for o mesmo. Tá bom. Então, ó, eu estou pegando o mesmo volume para a curva roxa, mesmo volume para a curva azul, para um mesmo volume dentro da curva verde. Aí eu comparo as pressões. Eu comparo as pressões. O que você vai tirar de conclusão aqui? Tá, a pressão é diferente por causa do volume? Não, a pressão não é diferente por causa do volume. Se ela não é diferente pelo, ó, deixa eu voltar aqui para te mostrar que tudo que eu vou falando com você é porque você vai usar. Eu não monto slide à toa assim. Eu falei aqui que a pressão muda com a temperatura, que a pressão muda com o número de mols e que ela muda inversamente proporcional com o volume. Ela muda com essas 3 coisas. É isso que eu estou te perguntando lá. A pressão muda com o volume? Naquele contexto que eu estou especificando, não. Por quê? Porque eu coloquei para um mesmo volume, né? Muda porque está mudando o número de mols? Ou também não. Então muda por quê? Porque a temperatura é diferente.
E onde a temperatura é maior, é porque a pressão é maior. Lembra lá da visão microscópica, né? O que explica a pressão de um gás ser maior? A maior violência das colisões. Para um mesmo volume, eu posso falar disso em maior temperatura. Então, conclusão: quanto mais afastada, quanto mais afastada dos eixos coordenados estiver a isoterma aí é o nome da hipérbole, tá? É o apelido dela. Maior é a temperatura. Agora, um detalhe muito importante, tá? A temperatura ao longo de uma isoterma não muda. É o que a gente aprendeu de ver, galera. O gráfico de que eh, o gráfico de PV aqui é uma hipérbole porque é uma função inversamente proporcional, né? Por isso que é essa curva aí, tá? Mas ao longo dessas curvas a temperatura foi sempre a mesma. Ela é diferente em curvas diferentes. Vamos para a próxima. A isobárica, transformação isobárica. É aquela transformação onde a pressão é constante. Tá bom. Em que contexto ela acontece? Tá? Em que contexto ela acontece? Vamos lá. Acompanha comigo aqui. Essa pedra foi colocada em cima do êmbolo e o gás está sendo aquecido. E o gás, galera, está mudando de volume, ó. O gás está mudando de volume. Mas a pressão externa, você concorda comigo que ela é constante? E a pressão interna, eu quero que fique constante também, porque eu quero uma transformação isobárica. Agora, presta atenção. Como é que eu vou conseguir isso? Pressão é força sobre área. As duas pressões aí, elas têm vinculação com uma força, ou seja, tem uma força de fora para dentro e tem uma força de dentro para fora. Se eu quero pressões iguais, galera, eu quero forças iguais. Eu quero força externa igual à força interna. Mas quando é que eu consigo somatório de forças igual a zero? Ou quando está em repouso, ou quando está em quê? Em movimento retilíneo uniforme, tá? Então, conclusão. Como é que eu vou conseguir uma transformação isobárica? Olha, você vai conseguir assim. Produzindo aquecimento. Lá na isotérmica, o segredo é compressão e descompressão. Lá você não está aquecendo. Aqui não. Aqui você consegue isso com um aquecimento muito lento. Ó, professor, mas por que tem que ser lento de novo? Galera, se eu aquecer com uma quantidade gigante de calor, o que vai acontecer? Esse êmbolo vai subir num movimento acelerado, fazendo com que a pressão de dentro fique maior que a de fora. Mas eu não quero isso. Muito, 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 muito lento é quase em repouso, ou seja, esse êmbolo vai subir quase em regime estático. Quase em regime estático, tá? Ou seja, ele subindo num movimento extremamente lento é quase repouso, então é quase forças iguais, então é praticamente pressões iguais, tá? E veja, a pressão de fora não pode mudar. Então, qual que é o que você tem que somar no seu o que você tem que montar no seu quebra-cabeça aí para você lembrar de uma transformação isobárica? A pressão de fora não muda e o movimento do êmbolo é muito lento. Apareceu isso numa questão, você já vai sacar. É isobárica. É isobárica, tá? Aí, não precisa ter essa pedra aí não, tá? Eu posso pensar num êmbolo empurrando a atmosfera. Então, todo exercício que falar com você assim, ó, um êmbolo não tem nada em cima dele. Um êmbolo está subindo em movimento muito lento, quase estático. Quem que ele está empurrando? Ele está empurrando a atmosfera. A pressão atmosférica muda? Não. Então a pressão de dentro não mudaria se o movimento é extremamente lento, tá? Então se você lembrar disso aí, você vai sacar e vai saber diferenciar, tá? Isso cai muito em prova, tá? O cara quer saber se você sabe em que contexto as transformações acontecem.
Bem, matemática dela. Matemática é PV igual a NRT, galera. Sempre, tá? Agora, eu tô deixando de vermelho aí. Quem eu tenho que pensar... vamos ver. Nesse caso, a pressão dentro precisa ser somada. Letícia, vamos lá. Vamos lá. Seria assim, ó. Então, imagina que eu tenho aqui um cilindro, não tem nada dentro dele, mas aqui fora tem o ar atmosférico. Então, eu tenho a pressão atmosférica lá fora, tá? E aqui dentro eu tenho a pressão do gás, pressão interna. Se esse êmbolo sobe lentamente, num movimento bem lento, a ideia é que a pressão interna é praticamente a pressão atmosférica. Como a pressão atmosférica é constante, Letícia, logo a pressão lá dentro também seria, tá? Então, e veja, professor, mas então me explica aí, por que se for rápido não é esse caso mais? Se for rápido demais, vai num movimento acelerado, mas para ser acelerado, a pressão de dentro precisa superar a de fora. Mas aí eu não tenho uma pressão constante mais, tá? Então, não é uma soma propriamente, é uma comparação, né? Agora, no caso da pedra, eu não sei se foi isso que você pensou aí. No caso da pedra, você pode pensar a pressão externa como? O que age aqui fora? Tem pressão atmosférica aqui fora também, né? Então, a pressão de fora seria a pressão atmosférica mais a pressão da pedra. Aí sim, se for isso que você está pensando, a pressão atmosférica mais a pressão da pedra tem que igualar a pressão do gás, tá? Seria mais ou menos isso. Então, galera, quando você quiser pensar na matemática, você já vai saber, né? PV igual a NRT. E sempre você vai isolar o que não vai mudar. Bota um parênteses para te ajudar, inclusive, tá? Quem não está mudando? A pressão, o número de mols e a constante. Junta tudo. Como a pressão está multiplicando, ela veio dividindo. E eu acabo de te mostrar que esse NR sobre P, eu vou chamar de uma constante que eu vou designá-la de Kp. É a constante, a pressão constante. Tá? Bem, quando você olha para isso aqui, galera, o que você conclui? Que volume e temperatura são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Na transformação isobárica, né? Olha o formato matemático, y igual a x, galera, função linear, que você estuda lá na matemática. O v faz papel do y, o k faz o papel do coeficiente angular da reta e t faz o papel da variável x, tá? Eu posso escrever também desse jeito aqui, ó. A razão volume por temperatura é uma constante. E lá em razão e proporção você aprende que quando a razão entre duas coisas é uma constante, elas são diretamente proporcionais. Então, o aprendizado aqui é que eu posso vincular dois estados através disso. Se dividir volume de um estado pela temperatura desse estado, dá a mesma coisa que se eu dividir o volume de um próximo estado pela temperatura desse mesmo próximo estado, então V1 por T1 é igual a V2 por T2. Tá certo? Então, você vai ficar decorando essas coisas? Não. Você só tem que lembrar dessa. Só tem que lembrar dessa, tá? Então, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Como é que é o gráfico disso aqui? Reta. Agora é reta. No diagrama PV, volume por temperatura é uma reta. Olha aí. Quando a temperatura é 100 Kelvin, o volume era V. Se eu dobrar a temperatura, eu dobro o volume.
Para eu quadruplicar o volume, eu teria que quadruplicar a temperatura. Volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais e o gráfico é uma reta, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, um gráfico volume por temperatura de 3 transformações isobáricas, por exemplo. Aí você deve estar se perguntando, professor, por que que a curva mais alta é a de menor pressão? Como é que faz isso mesmo? Qual que é a estratégia? Faz isso. Traça uma reta assim. Traz outra para cá. Vou comparar só essas duas aqui. Para uma mesma temperatura, tá? Então eu consegui estabelecer uma coisa que é igual para as duas. A curva mais alta tem volume maior. Ué, mas o que que você aprendeu mesmo? Que a pressão pode mudar com a temperatura, pode mudar com o número de mols e é inversamente proporcional com o volume. Como eu garanti que a temperatura é a mesma, a pressão não é diferente por esse caso. O número de mols não está mudando, então não é esse caso. Por que que a pressão da curva mais elevada é a menor? Olha aqui, volume mais alto, pressão menor. Claro que se o cara invertesse os eixos, e você não vai decorar isso, eu não estou te ensinando a decorar, né? Se o cara invertesse os eixos, botasse temperatura aqui e volume aqui, aí ia ser o contrário. A reta menos inclinada seria a de menor pressão, tá? Mas aprenda o segredo. É melhor ensinar o cara a pescar do que ficar dando peixe para ele toda hora, hein? Então é só fazer essa retinha, puxa para o lado de lá, você vai conseguir concluir, tá? Então está escrito aqui, resumindo, numa transformação isobárica, o volume e a temperatura absoluta, sempre Kelvin, são grandezas diretamente proporcionais. E agora, galera, a mais fácil das transformações, a isovolumétrica. A isovolumétrica vai acontecer quando o volume ficar constante. Como é que eu consigo isso na prática? Quando o recipiente for rígido. Só isso. O gás está dentro de um recipiente rígido? Vai ter que ser isovolumétrica, ué. Não é porque o volume dele não pode mudar. Veja que nas duas outras transformações, o volume mudava porque o êmbolo podia mover-se. Aqui não. Já botei em vermelho o que, que não está mudando, então, né? Já botei em vermelho o que, que não está mudando. Você sabe que a estratégia é unir numa mesma constante o que não vai mudar, que é o número de mols, que é a constante R, que é o volume, né? E aí, eu vou chamar essa constante de KV, que é uma alusão a constante a volume constante, tá? E o que, que eu provo aqui? Esse formato aí é do tipo y igual a x. Ou seja, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Isso sempre? Não, não. Só quando o volume for constante, tá? Veja que, de novo, eu posso pensar dessa forma, né? Se P é igual a K vezes T, se eu trouxer o T para cá, então eu tenho que pressão sobre temperatura é uma constante. E o que, que você aprende disso aqui? Grandezas diretamente proporcionais. Quando a razão entre duas coisas é uma constante, logo essas grandezas são diretamente proporcionais. Galera, e o gráfico de grandezas diretamente proporcionais é uma reta, hein? Logo, eu posso vincular dois estados. A pressão de um primeiro estado está para a temperatura desse primeiro estado, assim como a pressão do segundo estado está para a temperatura do segundo estado. Bem, já disse que para você conseguir isso, basta aqui fazendo só alusão ao gráfico, né?
pressão por temperatura ser uma reta. Então, veja, quando a temperatura é T, o volume não, desculpa, a pressão é uma atmosfera. Veja que os volumes são iguais, né? E quando você dobrar a temperatura, a pressão vai ser o dobro, né? A pressão vai ser o dobro. Por isso, 2 pezinhos aqui, né? Antes um pezinho, agora 2. Tá. Como eu já disse, a maneira prática de conseguir isso é muito fácil. Olha aí. Você pegou um gás, botou dentro de uma caixa que é rígida e a temperatura estava baixa aqui. Olha a pressão. Olha o medidor de pressão. Temperatura baixa, pressão baixa. Aí você produziu uma transformação isocórica. O que é isso, professor? Galera, a transformação isovolumétrica, ela recebe 3 nomes. Aí você vai ficar ligado nisso. Ela pode ser chamada de isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Aí você botou temperatura alta, o que vai acontecer com a pressão? Ela vai aumentar na mesma proporção, tá? Aqui não tem muito aquela ideia de ser lento, ser rápido. Não, o recipiente é rígido, basta isso, tá? Galera, com isso eu terminei as 3 das principais transformações. Mas a gente fecha a aula de hoje com uma dica valiosíssima. Vou te ensinar a transformação geral. O que é a transformação geral? A transformação geral é aquela transformação onde as 3 variáveis vão mudar. Vai mudar a pressão, vai mudar volume e vai mudar a temperatura. Tá. Como é que eu lido com isso, professor? Galera, eu sempre quero relacionar 2 estados. Olha aí. Eu quero relacionar o estado 1, o gás vai passar por uma transformação e vai para um estado 2. Então, eu tenho as 3 coisas mudando. Ó. A pressão era 1, temperatura era T1 e o volume era V1. A pressão mudou para P2, a temperatura mudou para T2 e o volume mudou para V2. Professor, quando é que eu estarei lidando com uma transformação geral? E galera, quando você não estiver lidando com aquelas 3. O recipiente não pode ser rígido, a transformação não pode ser lenta, o aquecimento não pode ser lento e nem a descompressão vai ser lenta. Não é nenhuma daquelas coisas acontecendo. Tá. Professor, muda as 3 coisas, mas e agora? Eu parto de PV igual a nRT? Claro, sempre, né? E destaco que você vai sempre isolar quem não muda. Quem não muda agora? O número de mols, a constante R. Pronto, pronto. Então, você coloca de um lado quem não muda, coloca do outro quem muda, PV sobre T, e aí você vai conseguir correlacionar os 2 estados. Quem é a equação do primeiro estado? P1V1 nRT1. Quem é a equação do segundo estado? P2V2 nRT2. O que essas 2 equações têm em comum? Isso, esse termo aqui, ó. NR, né, é uma constante. Ela é igual nas 2 equações. O que eu vou fazer? Eu vou uni-las. Então, quem é NR? P1V1 T1. Mas quem é NR? P2V2 T2 também. Logo, a equação da transformação geral aí. P1V1 está para T1, assim como P2V2 está para T2. Agora deixa eu te dar a boa notícia. A boa notícia é a seguinte. Da transformação geral, você consegue chegar naquelas 3 de uma forma muito fácil. Essa transformação geral vocês já viram lá na química, certo, galera? E as outras também? Bacana. Agora, olha isso aqui. Deixa no chat aí depois se você já viu isso alguma vez. A Letícia já foi minha aluna, né? Lá no Tiradentes. Não sei se eu dei aula para ela desse assunto, mas eu ensino isso lá também. Olha aí, eu falo com os alunos assim, galera, você tem que saber só essa. Se você sabe essa, você sabe todas as outras. É mais ou menos assim. P1V1 T1, P2V2 T2. Essa é da geral. Tá, professor, mas eu estou lidando com um problema onde a temperatura não está mudando. Não está não? Oi. Então quer dizer que elas são iguais. Você pode simplificar dali, oi. Se a temperatura não muda, arranca fora. E aí fica a equação da isotérmica. Olha lá. P1V1, P2V2. Não, professor, mas eu estou lidando com um exercício de pressão constante. É?
Ah, então quer dizer que P1 e P2 são iguais. Então arranca daqui, ó. Arranca assim, né, galera? É raciocínio matemático. Eu posso simplificar. Se essas pressões forem iguaizinhas, eu posso. O Reinaldo não gosta, não, mas aqui eu vou ter que usar. Aqui eu posso cortar. E aí fica V1 por T1, V2 por T2, olha lá. Ah, não, professor, mas o meu exercício é de uma transformação a volume constante. Ah, é? Então os volumes são iguais. O que que você pode fazer? Cortar os volumes. Logo, P1 está para T1. Olha lá, ó. P1 está para T1, assim como P2 está para T2. Ou seja, não gaste espaço da sua mente. Ah, eu vou decorar as equações das transformações. Não, você não vai fazer isso. Basta você saber o raciocínio de como eu chego na geral, né? Tem até uma. O pessoal costuma fazer algumas coisas aí para umas palavrinhas para decorar essa aqui, né? Essa aqui tem também, tem. Mas eu nem vou usar isso não. Eu acho que você consegue sacar bem essa ideia aqui, né? De que o número de mols não muda e logo P1 V1 T1 é igual a P2 V2 T2, P3 V3 T3, enfim, tá? Bem, faltam 10 minutinhos, vamos resolver o exercício? Vamos resolver esse exercício aí? Então, ok ali? Deu para entender, né? Então vamos lá. No alto de uma montanha, a 8 graus Celsius, um cilindro munido de um êmbolo móvel de peso desprezível possui 1 litro de ar no seu interior. Ao levá-lo ao pé da montanha, onde a pressão é 1 atmosfera, o volume do cilindro reduziu para 900 centímetros cúbicos e sua temperatura se eleva de 6 graus. A pressão no alto da montanha é de aproximadamente quanto? Galera, por que esse exercício é de transformação geral? Vamos lá. Temperatura mudou de 8 para 14. Por que 14? Ela se elevou de 6, né? 6 e 8, 14. O volume mudou. O volume era 1 litro e caiu para 900. E por que a pressão mudou? Ué, porque você sabe que a pressão no alto de uma montanha não é 1 atmosfera. No pé da montanha é 1 atmosfera, no alto não. Pressão está mudando, volume está mudando, temperatura está mudando. É transformação geral, hein? Tá vendo que o exercício não vai ficar te contando? Ele não vai te contar. É você que vai ter que dar conta de descobrir. Bem, vamos lá? Primeira coisa, organiza os dados, tá? O seu estado inicial, isso aqui é o estado 1, e vai para um estado 2. Quanto era a temperatura no alto da montanha? 8 graus. Quanto era a pressão? Não sei. Quero descobrir. Quanto era o volume? 1 litro. No pé da montanha, a temperatura veio para 14, a pressão veio para 1 e o volume reduziu para 900. Tá. Duas coisinhas aqui já de início. Não posso continuar mexendo com grau Celsius. Segunda coisa, não posso trabalhar com unidades diferentes. Litro e centímetro cúbico. Não dá. Tá bom. Tem que converter. Ó, eu não sei de qual essas coisas de litro para centímetro cúbico. E eu vou tentar te ensinar como eu faço. Tá bom. Essa aqui você tem que guardar. Essa aqui sim. Em 1 metro cúbico, você consegue uma capacidade volumétrica de 1.000 litros. Tá? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Se você ficar na dúvida, desenha lá assim. Cara, o que seria uma caixa cúbica de 1 por 1 por 1? Será que ela é pequena? Será que caberia muita coisa dentro? Galera, uma caixa de 1 por 1 é a caixa, hein? Cabe muita coisa lá dentro. Então você não pode pensar que é 1 litro. Será que dentro de 1 metro cúbico eu vou botar 1 litro só? Né? Então dá pra nem bem ficar no campo da decoreba, não. Dá para pensar que é bem razoável. Tá? 1 metro cúbico, 1.000 litros. Tá bom. A partir daí, galera, você vai montar uma relação. Então vamos lá. Como transformar metro cúbico em centímetro cúbico? É o que eu preciso.
né? Eu preciso mexer com litro e centímetro cúbico. Eu não sei de cor. Se você sabe, parabéns, hein? Então, olha só. Como é que eu mexo com essa unidade? Eu quero mexer só no metro. Eu não quero mexer nesse expoente, não. Eu não quero mexer nesse 1, não. Eu quero mexer no metro. Esse é o segredo para transformar a unidade. Ó, mantive o 1, mantive o 3. E o que que é 1 metro? 100 centímetros. Olha aí, galera. Não tem segredo, tá? 1 metro, 100 centímetros. Agora eu vou mexer no expoente. Quanto é 100 ao cubo, né? E quanto é centímetro ao cubo? Bem, primeiro, 100 é 10 a 2. Aqui tem que mexer com potência, né? 100 é 10 a 2. 10 a 2 ao cubo dá 10 a sexta. Centímetro ao cubo, centímetro cúbico. Galera, isso aqui você faz com segundos, se você pegar a ideia. Você tem que treinar. Você tem que forçar a sua mente a fazer. Depois que você fizer 3 vezes, você faça aí com 5 segundinhos, tá? 1 metro cúbico é 10 a sexta centímetros cúbicos. Eu não sei isso de cor. Tá bom. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado e vou jogar aqui, galera. E vou jogar ali. Então, 1.000 litros é 10 a sexta centímetros cúbicos. Mas ainda falta um ajuste, né? Eu quero saber o que é 1 litro. Então tá. Mas é só transformar isso aqui numa potência, ó. 1.000 litros é 10 a terceira, né? 1.000 é 10 a 3. Então, 10 a 3 litros equivale a 10 a sexta centímetros cúbicos. Resolve as potências aí, né? Corta o 10 a 3 com 10 a sexta, aqui sobra 3. 1 litro é 10 a 3 centímetros cúbicos e pronto. E pronto, tá? Convertido aí, tá? Então, 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos. Ótimo, ótimo. Agora eu posso resolver o problema. Equação geral, PI, VI, TI, PF, VF, TF, ou P1, V1, T1, P2, V2, T2. Tá? Mas lembro a você que se é PV igual a nRT, é a base, né? Temperatura em Kelvin sempre. Não esqueça isso, tá? Aí eu vou converter o volume, hein? Lembrando que 1 litro são 1.000 centímetros cúbicos, eu acabei de demonstrar isso, ó. 1 litro são 1.000 centímetros cúbicos. Então, vamos substituir. Pressão inicial, não sei. Volume inicial, 1 litro, 1.000 centímetros cúbicos. Temperatura inicial em Kelvin, tem que somar com 273. 8 mais 273. Pressão final, 1 atmosfera. Volume final, 900 centímetros cúbicos. Ou fica tudo em litro, ou fica tudo em centímetro cúbico, aí seria a opção sua. Temperatura final, 14 mais 273. Agora é só resolver essa continha. O que eu posso fazer? Ó, corto os dois zeros, corto centímetro cúbico com centímetro cúbico, corto Kelvin com Kelvin. Ó, já deu uma limpada, hein? PI vezes 10, aqui dá 281, igual a 1 vezes 9, dividido por 287. Multiplica cruzado isso daí, e você vai chegar nesse termo aqui, ó, que PI é 281 vezes 9, dividido por 10 mais vezes 287, tá? Galera, isso aqui é uma conta que para o Enem é bem comum de acontecer, tá? É uma conta que dá um pouquinhozinho de trabalho, mas mexendo com uma divisão euclidiana aí você dá conta, tá? Eu já vou apresentar o resultado. Se você fizer essa conta aí, você vai achar 0,88. Isso aqui é uma questão cara de Enem? Nossa, demais da conta, tá? Muito. Por quê? Porque ela trata de um aspecto, inclusive, prático, tá? O exercício está meio que te contando que você pode descobrir pressão das coisas mudando de lugar, carregando na sua mão um êmbolo com gás lá dentro, tá? Equação da transformação geral aplicada aí. Beleza, ótimo, ó, terminamos o slide. Terminamos transformações gasosas, tá? E aí, Letícia, no caso da apostila, estou com ela aqui, ó. Deixa eu até confirmar, mas eu acho que a gente acabou o módulo 3. Deixa eu só confirmar aqui. Exato.
Galera, terminamos o módulo 3 todo. Então, já dei para vocês o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3 do volume 1. Na próxima aula, eu começo o volume 2, tá? Eu começo o volume 2. Como são 4 volumes, é meio que assim, eu fiquei com 2 volumes e o Netes fica com 2, né? É mais ou menos assim a divisão, tá? Então, metade. E essa parte, você vai falar assim, nossa, mas já gastou um bom tempo, né? É, galera, essa parte inicial era muito travada. Agora a coisa, ela flui mais rápido, tá? Então, veja, eu dei transformação gasosa sem correr, com muitos detalhes, e deu para terminar, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que a aula tenha, de alguma forma, contribuído para o seu aprendizado. Ficamos assim, e até a próxima. Ok.